Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um aparato para destilação simples e fracionada. Vamos aos equipamentos necessários. Esta daqui é uma manta de aquecimento. Através desse botão aqui você consegue regular a temperatura, ligar e desligar, a temperatura do que você colocar aqui dentro. Ela tem um formato redondo aqui, um espaço redondo, justamente para acomodar um balão como esse, um balão de fundo redondo. Neste balão de fundo redondo vai a nossa amostra e dentro deste balão nós colocamos cacos de porcelana para auxiliar na formação das bolhas. Como amostra para destilação fracionada, eu vou utilizar essa solução de cobre para a gente ver o resultado final. Notem que a solução tem uma coloração azul. Este aqui é um adaptador para encaixarmos o condensador ao sistema. Note que as bocas são esmerilhadas, tanto no balão como aqui, e ocorre o encaixe. Note que no nosso adaptador há a possibilidade de você acoplar um termômetro para acompanhar a temperatura no sistema. O condensador é esse instrumento aqui, responsável pela condensação do que evaporar aqui do nosso balão. Notem que ele tem uma passagem central que percorre o tubo aqui pelo meio, esse tubo central, e sai nessa ponta. Por fora, onde há o acesso por esses dois pontos aqui, nós colocamos uma solução para resfriar o tubo. Então, o que estiver passando pelo centro vai ser resfriado pelo líquido que está passando por aqui. Pode ser água com gelo, no caso água resfriada, né? Você pode colocar um banho com gelo, ou simplesmente água, dependendo do solvente que você quiser condensar. Vou utilizar uma garra para fixar o condensador. Vamos acoplar o nosso sistema mangueiras, por onde vão entrar e sair a água. Bem, pessoal, para a montagem da destilação fracionada, o nosso aparato será bem simples, com apenas uma diferença. Temos aqui a manta de aquecimento mais uma vez, o balão de fundo redondo, nossas cápsulas de porcelana, temos aqui a amostra, nossa amostra que será acetona e etanol, uma mistura de acetona e etanol. Não sei qual que é a composição, vamos tentar descobrir. Vamos adicionar 50 ml da nossa amostra no sistema. Lembrando que para que a gente utilize a destilação fracionada é preciso ter uma diferença de no mínimo 10 graus entre os solventes envolvidos na mistura. Correto? A diferença vem nesse próximo passo aqui, pessoal. Nós vamos adicionar ao sistema essa coluna aqui, que chama coluna de fracionamento. Ela vai sob o balão,
Fixamos aqui a coluna. Adicionamos o nosso suporte. Note que aqui eu adicionei o termômetro, tampando aqui a saída com o veda-rosca. Então aqui, com o termômetro na posição de saída, eu consigo monitorar o que está chegando aqui, a temperatura do vapor que está chegando aqui. Se for a acetona, o vapor que estiver chegando aqui vai estar no ponto de ebulição da acetona. Se for o etanol, o líquido que chegar aqui vai estar no ponto de fusão do etanol, correto? Então eu consigo controlar e saber qual composto que está passando por vez, controlando a temperatura através desse sistema. Vou adicionar o sistema aqui no topo. Notem que aqui eu fiz a montagem das mangueiras de forma a aproveitar a água que está vindo do outro sistema, do sistema de destilação simples. A forma de montar as mangueiras no condensador é da seguinte forma: a água entra sempre pela parte de baixo e sai pela parte de cima, para que o ar seja expulso de todo o sistema. Tudo bem? Se eu colocar água por cima, vai gerar uma pressão aqui e pode ser que a água não saia por completo. Então, se eu fizer desse jeito, a água vai encher e vai expulsar o ar naturalmente. Então, a água aqui ela sai da pia, passa pelo sistema de destilação, entrando de baixo para cima, vem para cá, passa pelo meu sistema de destilação fracionado de baixo para cima e vai para o meu descarte na pia. Aqui eu adicionei o termômetro com o sistema o conector adaptador. Para coletar, aqui eu posso usar dois sistemas, tá? Um utilizando um adaptador e um balão, como aqui. Mas, como eu quero saber o volume coletado, eu vou utilizar uma proveta para coletar o produto aqui da minha destilação. A coluna de fracionamento é muito útil quando os dois solventes que nós queremos separar, a mistura, tem ponto de ebulição próximos. O que acontece aqui? O composto de menor ponto de ebulição, ele vai precisar de uma temperatura menor na coluna de fracionamento para conseguir superá-la e passar pelo condensador. Já a substância que tem o ponto de ebulição mais elevado, ele vai ter que passar por todos esses estágios, onde ele vai ser recondensado e vai gotejar de volta até o tubo. Vai ser recondensado e vai ser coletado de novo no tubo. Então ela demora muito mais tempo para passar pelo nosso sistema e chegar até o condensador do que a substância que tem o menor ponto de ebulição, que vai passar mais facilmente. Vamos observar agora como é feito o processo de enchimento do condensador. Vou ligar aqui a água. Notem que a água ela vai ocupando o espaço e vai expulsando o ar no interior do condensador. Encheu aqui, agora a água vai vir para cá. O foco não está ajudando muito. E após encher, a água vai vir aqui por essa mangueira e vai ser descartada aqui na pia.
Notem que após o início aqui, depois de já estar tudo cheio, eu posso regular a vazão da água para minimizar as perdas. Posso aumentar, posso diminuir. Após todo o sistema estar montado e o condensador cheio, eu posso agora ligar o aquecimento do sistema e aguardar a entrada. No caso aqui, nós temos água com sulfato de cobre, então esperar a água entrar em ebulição. Vamos ligar também o sistema de destilação fracionada. Todo o sistema está montado, como vocês podem observar. O condensador já está cheio, então eu posso ligar aqui o aquecimento e observar. Aqui eu vou precisar ficar mais atento porque eu tenho que controlar a temperatura para que não saiam os dois solventes. Já está ligado o aquecimento. Agora é só aguardar. Podemos observar aqui que já se iniciou o processo de ebulição, provavelmente da acetona, que tem o ponto de ebulição mais baixo. Mas aparentemente ela ainda não chegou à coluna de fracionamento. O processo de ebulição agora está um pouco mais rápido. Vou até reduzir aqui um pouco a temperatura. Mas aparentemente ainda não começou o trabalho aqui na nossa coluna de fracionamento. Note que, apesar de a ebulição já ter se iniciado, o nosso termômetro ainda marca menos de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente aqui do laboratório. Pouco foi alterado ainda nessa altura aqui do nosso sistema. Agora já é possível observar que a recondensação já foi iniciada aqui na nossa coluna de fracionamento. Já existe líquido retornando para o balão. Aqui no termômetro a temperatura ainda está abaixo de 20 graus Celsius. Na destilação simples, observamos que a ebulição da água já se iniciou e nós temos já um processo de condensação acontecendo tanto aqui no nosso adaptador como no condensador. Vamos observar aqui a primeira gota. Isso, ó. Vai, foco, me ajuda. Temos aqui as primeiras gotas de água sendo coletadas aqui no Erlenmeyer. Note que apesar de termos uma mistura, uma solução, na verdade, apenas a água está sendo condensada do lado de cá. Agora já dá para ver claramente a coluna de fracionamento funcionando aqui na metade do nosso sistema. Olha só. A água ela vem, a água não, né? O solvente ele vem e cai de volta no nosso balão. Já estamos com a solução chegando aqui nos níveis mais elevados da nossa coluna de fracionamento. E a temperatura agora ainda está a cerca de 20 graus Celsius. Dá para ver agora o vapor alcançando agora o termômetro. Olha que interessante, pessoal. E caminhando aqui para o nosso condensador.
Temos aqui, e a temperatura agora se elevou, já passou dos 20 graus Celsius. Está se elevando aqui a temperatura. Vamos aguardar, daqui a pouco ela vai passar aqui na parte de cima e vai dar para a gente averiguar certinho a temperatura. Já se iniciou aqui o processo de condensação também. As primeiras gotas já estão sendo coletadas aqui no sistema de condensação. Temos a temperatura chegando agora aos 45 graus Celsius no nosso termômetro. Temos aqui no sistema de destilação simples a água em ebulição, sendo condensada no condensador e sendo coletada aqui no Erlenmeyer. Temos um volume já de alguns ml aqui no final. Aqui no sistema de destilação fracionada, pessoal, a temperatura estacionou por volta dos 50 graus Celsius. E temos aqui um volume considerável já aqui na nossa proveta. Já temos alguns ml coletados. Temos aqui um volume já bem reduzido no nosso sistema de destilação simples, pessoal. Vou desligar o aquecimento para que não seque todo o sistema. Temos uma solução de sulfato de cobre agora bem mais concentrada. E a ebulição vai continuar ainda por algum período enquanto a manta estiver aquecida. E aqui nós já coletamos um volume considerável de água. Aqui no sistema de destilação fracionada, a ebulição continua. E a temperatura aqui no nosso termômetro ainda continua por volta dos 46 graus Celsius, o que indica que ainda há apenas uma substância passando aqui pelo nosso condensador. Um pouco, pessoal, eu aumentei o aquecimento. Temos aqui agora nossa coluna de fracionamento e a temperatura agora já estabilizou aqui nos, deixa eu ver se eu consigo focar, 54 graus Celsius. O ideal é cobrir toda a estrutura aqui com papel alumínio para evitar que o calor ele se perca pela troca com o ambiente, tá? Para minimizar essa perda. Porém, para fins educativos aqui eu estou mostrando para vocês a coluna funcionando normal. A temperatura está subindo agora, talvez se ela passar dos 60 graus seja um indício de que a acetona já tenha passado por completo. Ainda temos aqui a condensação. Já coletamos aqui cerca de 15 ml mais ou menos. Quase 15 ml temos coletados aqui. A temperatura aqui no nosso termômetro, pessoal, já passou de 60 graus Celsius. Estamos com 63 graus Celsius agora, o que indica provavelmente que toda a acetona já tenha entrado em ebulição e tenha sido coletada aqui no nosso condensador. Neste momento nós temos aqui 20 ml, então vamos considerar esse como o volume de acetona do sistema e aguardar para ver se a temperatura, em qual temperatura vai haver uma nova estabilização aqui do nosso sistema. Aqui no sistema de destilação simples, toda a condensação, toda a ebulição já parou e já não tem nada sendo coletado aqui no nosso Erlenmeyer. Podemos retirar aqui e ver a quantidade coletada. Percebemos aqui que, comparando com a solução original que nós temos aqui, nós percebemos que a água passou completamente sem cor. Já no nosso balão nós percebemos que uma solução
bem concentrada de sulfato de cobre restou no nosso balão. Aqui no nosso sistema de destilação fracionada, pessoal, já atingimos aqui uma temperatura próxima de 75 graus Celsius. Aumentei um pouco mais a temperatura agora, temos uma coleta um pouco mais rápida aqui e já estamos atingindo aqui cerca de 35 ml de volume coletado. Num sistema onde você desejasse separar as misturas, obviamente você deveria trocar o recipiente. Como não é o meu objetivo aqui, o intuito é apenas demonstrativo, eu coletei no mesmo recipiente aqui, tudo bem? Temos já um volume bem reduzido aqui. Vou desligar o aquecimento para evitar a evaporação completa e aguardar aqui a finalização do processo. A temperatura aqui estabilizou nos 75 graus Celsius, como vocês podem observar. Finalizando aqui o nosso processo de destilação fracionada, coletamos ao final cerca de 44 ml no total. Percebemos aqui que já não há mais nada passando pelo nosso sistema. Vou tentar focar aqui. Já parou aqui a condensação. Nosso sistema aqui também já está baixando de temperatura. A temperatura aqui no termômetro já está próxima aos 30 graus Celsius. Vamos observar aqui que na coluna ficou ainda algumas gotículas, né? E algum material também ficou aqui no balão. Um pouco da solução que a gente utilizou, né? Da nossa amostra. Podemos agora então proceder no desligamento da água. Está aqui. É bem simples, da mesma forma como a gente utilizou a água para a pressão da água da torneira para encher todo o sistema, né, expulsando o ar. Agora a gente pode utilizar a pressão atmosférica ao nosso favor para esvaziar todo o sistema, tá? Só pegar aqui, remover, com a mão só é muito difícil, mas a gente não desiste tão facilmente. Todo o sistema ainda está cheio de água, né? Ainda está cheio de água, como vocês podem observar. Só que se eu abaixar aqui abaixo do nível da saída ali, a tendência é que o sistema ele comece a ser esvaziado sozinho. Então, como vocês podem observar aqui, já se iniciou o processo de esvaziamento e o ar ele vai tomando conta aqui do sistema, da mesma forma que a água fez no início. Então temos todo o nosso sistema esvaziado automaticamente e podemos realizar a desmontagem do sistema. Efeito de comparação, pessoal, eu coloquei aqui num becker aproximadamente a mesma quantidade da solução inicial, que é essa na esquerda, e da solução resultante do processo de condensação, a que ficou no balão à direita. Vocês podem observar a diferença, né? Eu tinha adicionado 50 ml, sobraram aproximadamente 10 ml, ou seja, temos uma solução aproximadamente 5 vezes mais concentrada aqui. Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui só para finalizar a aula, né, com uma pergunta bem interessante para você, que é o seguinte: esse termômetro aqui que a gente utilizou nessa aula é um termômetro de etanol. Esse líquido vermelho aqui é o álcool etílico com um corante. E se vocês observarem aqui, ó, a escala desse termômetro vai até 150 graus Celsius. 100 graus está aqui, vai até 150. Por que é que o etanol do interior do termômetro não entra em ebulição? Se a gente viu no experimento agora há pouco que o etanol em condições normais ele entra em ebulição a menos de 80 graus Celsius. Pergunta para vocês. Até mais. Tchau.